Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Hatakeyama. Eu sou ministro da Palavra de Deus e catequista das mídias sociais. Seja você bem-vindo ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. E o tema de hoje é falar de São Pio de Pietrelcina, né? Que ele é comemorado, ele é lembrado no dia 23 de setembro, né? Então, é o santo que é considerado como o grande místico do século XX, né? Irmãos e irmãs, eu peço, por favor, né, que você não esqueça de dar o joinha nesse vídeo e nem de se inscrever no nosso canal, por favor, tá bom? Que é para o YouTube poder valorizar esse canal na internet, tá? Eu conto com você. Olha, é muita coisa que vem falar esse livrinho, tá? Infelizmente eu não posso, o tempo é pouco, não dá para falar muito. Mas, assim, eu vou tentar falar de modo resumido um pouquinho da história de Padre Pio, né? Ele nasceu lá numa cidade chamada Pietrelcina, que fica na Itália. Pietrelcina, significa da palavra, se chama pedra pequena em italiano. Ele nasceu em 25 de maio de 1887, né? E ele demonstrou uma religiosidade também de uma família muito católica desde pequeno. E a vocação surgiu bem cedo. Aqui a gente pode ver que os pais dele, né? Os pais de Padre Pio, né? O pai se chama Grázio e a mãe Giuseppa. Então, Grázio e a dona Giuseppa, né? Aí quando foi mais ou menos assim, né? Quando foi em 1907, Padre Pio fez a profissão dos votos solenes de pobreza, castidade e obediência, abraçando de forma definitiva e radical o modo de vida de Jesus Cristo. Ele entrou para a ordem dos capuchinhos franciscanos, né? Se tornou padre capuchinho. Aí aqui a gente pode ver a casa onde ele viveu, né? E aqui a igreja onde ele celebrou as primeiras missas dele, tá? Lá em Santa Maria das Graças, São Giovanni Rotondo, tá? Bom, o Padre Pio, ele era um místico, então um dia ele pediu para Deus que, se fosse possível, ele pudesse sofrer penitências pela conversão dos pecadores. E esse pedido acabou sendo atendido por Deus. E aí, em 1911, surgiram feridas em suas mãos. E essas feridas doíam, né? São os estigmas de Cristo, nas duas palmas da mão e nos dois pés. E ele tentava esconder isso do povo, porque ele não queria chamar a atenção, né? Mas aí o povo acabou descobrindo. Então muita gente ia na igreja para ver essas feridas de perto. O que aconteceu foi que surgiu uma verdadeira polêmica na igreja daquele tempo. Chegou ao ponto do Padre Pio ter sido afastado do seu trabalho ministerial. Ele foi proibido de celebrar missas nem celebrar a confissão. Aqui a gente vê uma figura do Padre Pio, né, com um crucifixo, com um pano na mão, né, porque aqui estava a ferida da mão dele, né. Então, são feridas que chamavam muita atenção. O Padre Pio, ele é contemporâneo tanto da Primeira Guerra Mundial como da Segunda Guerra Mundial. Ele assistiu às duas grandes guerras que aconteceram no século XX, né? Aqui a gente vê as feridas nas mãos dele, tá vendo? O que acontece? Por pressão dos padres que eram amigos, dos amigos de Padre Pio, fizeram pressão ao Papa e o Papa acabou cedendo e liberando ele a celebrar a missa de novo. Aqui a gente vê os estigmas nas mãos de São Francisco de Assis. Os mesmos estigmas que apareceram nas mãos de Padre Pio, né? Então ele voltou a celebrar a missa de novo. Aqui vem mais uma
foto Padre Pio, tá vendo? Então, aqui tem um relato bonito de Padre Pio como confessor, né? Pai severo e amoroso. São Pio conduzia seus filhos espirituais com extrema ternura, que não impedia de lhes dirigir alguma palavra dura quando necessária edificação. Era comum vê-lo ralhar com os fiéis no confessionário, até mesmo expulsá-los dali. Paradoxalmente, essa aparente severidade não diminuía a sua atração. Há quem diga que ele atendia mais de 100 penitentes por dia, e mesmo os que eram repelidos voltavam a ele contritos. Cada confissão durava, em média, 3 minutos. Padre Pio não lhe admitia rodeios, justificativos ou omissões, exigindo, acima de tudo, um coração sincero diante do Senhor. Com bom humor, avisava. Olha só as palavras de Padre Pio. Eu posso até bater em meus filhos, mas há de quem tocar neles. Está vendo? O santo dizia que, ao confessar os pecados, buscava desatar os irmãos dos laços de Satanás, ganhando-os para Cristo. Para ele, esse era o supremo ato de caridade. Então aqui a gente vê Padre Pio no confessionário, confessando as pessoas, né? Vamos em frente. Tem uma parte aqui bonita, revivendo a paixão a cada missa. Aí que a gente vê o Padre Pio celebrando a missa, né? Com muita paixão, muito amor, né? Muita fé. O mundo pode passar sem sol, mas não pode passar sem a Santa Missa. Essa afirmativa de São Pio aponta para um aspecto central do seu apostolado. São numerosos relatos de pessoas que, tendo assistido à missa de Padre Pio, a descreveram como uma experiência inesquecível. Na celebração, ele se identificava de forma mística com a paixão do seu mestre e, na medida das suas proporções humanas, revivia os tormentos um dia sofridos por ele. O santo não conseguia conter as lágrimas durante a consagração do pão e do vinho, bem como na leitura do Evangelho. Pensava na bondade do Senhor ao falar às criaturas e também na ingratidão dos homens incrédulos diante de sua palavra. Certa vez, perguntando se os anjos assistiam à sua missa, respondeu: em multidões. Não porque era ele que celebrava, porque era o Cristo que celebrava, porque o Padre celebra na pessoa de Cristo, né? A cada missa, quando bem assistida, em fervor e piedade, produz maravilhosos efeitos em nossa alma, nos proporcionando abundantes graças espirituais e materiais, como nem poderíamos imaginar. Portanto, não deixem de assistir à Santa Missa. Padre Pio, esse é o conselho de Padre Pio, né? Então, irmãos e irmãs, a gente vê como o Padre Pio celebrava a missa com tanto amor, fazia tudo com muito amor, né? Também ele construiu, né, ele chamou de Casa de Alívio do Sofrimento, que na verdade um hospital, né? Em 1956, um hospital que ele foi construído, né? Deixa eu ver aqui, em São Giovanni Rotondo. Então a gente vê aqui a figura do hospital, né? Então aí Padre Pio, apesar do sofrimento dele, das feridas nas mãos, apesar de todo o sofrimento dele, mas ele era um homem feliz, de bom humor, é o que vai dizer aqui nessa página, né, 42, que ele gostava até de uma piada. Então a gente vê aqui o sorriso do Padre Pio, né? Aí, uma simpatia a ele. Ele era um homem tranquilo, um homem alegre, né? É isso aí. A última missa e o suplício final. Então aqui já termina
vai terminando o nosso vídeo contando o final da vida dele. Em 1968, Padre Pio completou 50 anos de extinguição das feridas, 50 anos. 5 décadas de sacrifício, 5 décadas de amor e de entrega. Esse marco atraiu uma multidão a São Giovanni Rotondo, visivelmente debilitado, com voz fraca e vacilante. São Pio presidiu aquela que seria a sua última missa. Surpresos, alguns repararam que os estigmas haviam sumido completamente de suas mãos. Sua missão terminara e ele já podia dizer como São Paulo: quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Né? Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 9. E aí, irmãos e irmãs, no dia 23 de setembro, às 2h30 da manhã, faleceu o Padre Pio. Aqui a gente vê o funeral dele. Tá? E aqui temos, né, a imagem de Padre Pio, fizeram, né, para lembrar dele. E São João Paulo II, ele foi canonizado, né, no ano 2000, no dia 16 de junho de 2000. Tá, irmãos e irmãs? Isso aí, irmãos e irmãs, o vídeo de São Pio foi o vídeo de hoje, tá? Agradeço muito a atenção de vocês. Não esquece do joinha, nem de se inscrever no nosso canal, tá bom? Muito obrigado, você que assistiu o vídeo até o final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós.